Muito boa tarde, Sr. Deputado, Sras. Deputadas. Muito boa tarde ao Dr. César Augusto de Almeida Nogueira e também ao Dr. José Miguel. Vamos dar início à audição relativa à petição que solicita que os descontos para o Serviço de Assistência na doença da GNR incidam sobre 12 meses de remuneração base, nos termos do número do artigo 21 da Lei de Exercício de Petição. Recordo que a nossa grelha de tempos dita que a entidade terá 10 minutos iniciais para fazer a exposição sobre os motivos da petição. Cada um dos grupos parlamentares terá até 4 minutos e os deputados únicos 2 minutos e a Sra. Deputada relatora, a Sra. Deputada Linda Lopes, terá 6 minutos, portanto 2 minutos adicionais, no fim dos quais terão novamente 10 minutos para poderem responder às questões, às reflexões que os seus deputados entenderam pertinentes. Nesse sentido, dava então a palavra, desde já, para poderem fazer a exposição inicial. Têm a palavra. Podem gerir, se não forem a mesma pessoa, pode gerir como entenderem. Boa tarde a todos. Desde já agradecemos esta chamada e virmos aqui expor aquilo que nos levou a fazer esta petição, que passarei a ler, que depois até trouxe, assim o entender, entregamos aquilo que vou ler. Estão disponíveis para depois alguma questão, se os deputados queiram fazer. Mais uma vez, desde já agradeço o convite. Intervenho na qualidade de primeiro subscritor da petição em discussão e, naturalmente, na qualidade de Presidente da Direção Nacional da Associação dos Profissionais da Guarda, APG-GNR. Em janeiro de 2021, a Associação dos Profissionais da Guarda apresentou na Assembleia da República a petição 12 meses de descontos para a SAD-GNR, em representação dos profissionais da GNR, seus associados e enquanto estrutura socioprofissional mais representativa da instituição. No texto da petição expuseram-se os motivos da sua criação e que passo sucintamente a enunciar. O Serviço de Assistência na Doença dos Profissionais da GNR, SAD-GNR, é um subsistema de saúde da administração pública cujas normas estão previstas no Decreto-Lei 158/2005, de 20 de setembro, tratando-se de um sistema análogo ao regime da ADSE. Os descontos para a SAD-GNR representam 3,5% do vencimento e incidem sobre 14 meses, pois consideram os valores de subsídios de férias e de Natal, e isto apesar do ano civil ter 12 meses e não 14, sendo que, naturalmente, é durante estes 12 meses que os profissionais da GNR podem usufruir do subsistema. A APG-GNR e os subscritores desta petição consideram que a incidência do desconto sobre 14 meses é abusivo e, no nosso entender, manifestamente ilegal, na medida em que o legislador não prevê o desconto sobre esses subsídios, que, por serem subsídios, não integram o conceito de remuneração, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 298/2009, de 14 de outubro. Note-se que, ao contrário do subsistema de saúde análogo à ADSE, está em causa um desconto obrigatório por adesão ao SAD-GNR, ser obrigatório. Dever-se-á considerar que é fulcral que se considere que é neste sentido que vai a recomendação do Tribunal de Contas, através do relatório 22/2019, de outubro de 2019, relativamente aos descontos para a ADSE, regime que é idêntico ao da SAD-GNR. E, de igual forma, o Decreto-Lei 158/2005, de 20 de setembro, que não prevê que os descontos incidam sobre 14 meses, estatuindo o artigo 24, o desconto mensal do vencimento ou da pensão do beneficiário. Resumidamente, isto é que se requer a reposição da legalidade e a incidência dos descontos obrigatórios para a SAD-GNR sobre 12 meses e não sobre 14. Importa, contudo, constitucionalizar a presente petição e até potencialmente desmontar eventuais argumentos que pretendam justificar a perpetuação desta ilegalidade. O SAD-GNR é um regime oneroso e, ao contrário da ADSE, é de desconto obrigatório. Em boa verdade, verifica-se que o valor pago mensalmente pelos profissionais da GNR é superior a muitos seguros de saúde privados, o que não se entende por se tratar de um subsistema de saúde do Estado. É neste sentido que a APG-GNR sempre reclamou a redução da percentagem de desconto de 3,5% para 1,5%, reivindicação que não tem sido atendida ao longo das sucessivas legislaturas. Por outro lado, e caricaturalmente, o SAD-GNR é hoje pior do que quando era de acesso gratuito, antes de 2005. Os atos médicos e exames complementares de diagnóstico, na parte que cabe ao beneficiário, são hoje mais caros e são muitas as convenções com os serviços de saúde privados que acabaram por desaparecer.
Por outro lado, o SAD-GNR, nas convenções acordadas, não possui uma abrangência territorial homogénea, existindo muitas áreas do país sem convenções, sendo que os profissionais da GNR descontam 3,5% do seu vencimento por mês sem que possam ter acesso a prestadores de serviços de saúde convencionados. Não se poderá argumentar que o regime livre possa ser a solução, na medida em que, por esta via, os profissionais têm que pagar a totalidade dos atos médicos ou exames e, por fim, esperar que o SAD-GNR pague ou não parte desse valor que, como se sabe, é sempre uma pequena percentagem, com tetos máximos de reembolso muitíssimo reduzidos. Também não se poderá justificar o que quer que seja com o facto de a GNR ter serviços de saúde próprios, porque tal não é inteiramente verdade, pelo menos para a maioria dos profissionais da GNR. Neste momento, a GNR tem apenas um centro clínico em Lisboa e nada mais existe no resto do território nacional. Note-se, por fim, que há especialidades médicas e não médicas que nem sequer estão convencionadas e que dizem respeito a áreas que são de fundamental importância para o bem-estar dos profissionais da GNR, como, por exemplo, a psicologia, a psiquiatria ou a fisioterapia, entre outras. Por maioria de razão, será consensual afirmar-se que a robustez física e psíquica é critério basilar do exercício das nossas funções, que implicam um elevado desgaste e uma sujeição permanente a fatores de stress e de risco, motivo pelo qual entende-se a obrigatoriedade do desconto para a SAD-GNR. Não nos choca que, por esta via, que o Estado pretenda garantir o acesso à saúde dos profissionais da GNR. O que já não se entende, e carece de explicação pelo menos aceitável, é que este desconto obrigatório incida sobre 14 meses, quando, como já se referiu, milhares de profissionais estão excluídos do acesso ao regime convencionado em recursos de saúde de proximidade e estão genericamente privados neste regime do acesso a consultas de psiquiatria e psicologia, que são fundamentais numa população que tem uma média de suicídios que é o dobro da média nacional e que é, objetivamente, uma profissão de risco de suicídio. Posto isto, atrevo-me a afirmar que os critérios que subagem a este estado de coisas são economicistas e, em ponto algum, consideram o bem-estar dos profissionais da GNR. Se há milhares de profissionais privados do acesso ao regime convencionado, das consultas que mais necessitam, como a psicologia ou a psiquiatria, então não se estranha que o orçamento do SAD-GNR tenha um superávit de cerca de 9 milhões de euros por ano. Para este superávit contribui também a incidência dos descontos sobre os 14 meses, sendo certo que não tem existido um investimento no subsistema, nem tampouco qualquer esforço em alargar a rede de prestadores convencionados a todo o país, tendo-se particular atenção às regiões autónomas e ao interior do país. Em suma, o SAD-GNR não cumpre inteiramente o objetivo que preconiza, é injusto, oneroso e obriga ao pagamento de 14 meses, quando o ano civil apenas tem 12 meses. Não pode valer tudo para encher os cofres do SAD-GNR, designadamente quando o seu funcionamento e articulação são tão precários. Assim, será sempre de inteira justiça que se reponha a legalidade, que se limitem os descontos para o SAD-GNR a 12 meses e que o valor seja reduzido para 1,5%. Obrigado. Estou à disposição. Muito obrigado. Passamos então agora para os grupos parlamentares. Tenho a palavra primeiramente a senhora deputada relatora do Partido Social Democrata, a senhora deputada Lina Lopes, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado ao Presidente da Direção Nacional, César Nogueira. Não consegui perceber, desculpem esta minha voz, mas estou com José. Está como eu. José Miguel. Não tinha percebido. E a audição também não está a melhor forma, porque está tudo relacionado. Quero agradecer a vossa exposição. Obviamente que aqui é um caso muito semelhante à DSE, que muitos de nós também a têm, que têm 14 meses. E eu queria começar com uma primeira questão. Vamos pensar que vamos pagar que também concordo, os 12 meses, porque nós um ano só tem 12 meses, não tem efetivamente 14. Mas, e por aquilo que eu fui lendo, eu pergunto, se fosse 12 meses, juntando estes 2 meses, provavelmente seria mais caro o valor. Eu não sei até que ponto estes 14 meses, na altura, quando foi colocado há uns anos atrás na ADSE, se esses 14 meses não foi para diminuir, só estou a fazer questões, diminuir o valor da prestação destes seguros de saúde, seja lá a ADSE, no fundo é um seguro de saúde, a ADSE, ou no vosso caso. Provavelmente seria mais oneroso. O que eu pergunto é se
se ficasse apenas os 12 meses, se não seria um esforço maior ainda para todos os utilizadores, sejam, neste caso, o vosso. Agora, concordo convosco, eu não posso estar a pagar um seguro de saúde, neste caso na vossa área, quando nem todos o podem usar, quando só alguns o podem usar, quando só, e como me disseram, que só em Lisboa é que têm determinadas áreas, quando a Guarda Nacional Republicana está inserida em todo o território, quando a psicologia, a psiquiatria, a fisioterapia não está sequer incluído. Se calhar era uma das solicitações que se devia fazer, poderíamos pagar os 14 meses, mas isto tem que ser tudo incluído. Pronto, aqui há duas questões. Se estes 14 meses não foi efetivamente, assim como aconteceu com a ADSE, para diminuir o valor mensal, e aí entrava efetivamente no subsídio de Natal e no subsídio de férias, apesar de eu estar completamente de acordo que nós devíamos pagar os 12 meses, mas se for para honorar, não sei até que ponto não devíamos pensar nessa situação. Por outro lado, se pagamos os 14 meses, ou se pagamos mais do que outros seguros, se estas vossas pretensões, que é estar abrangido a nível de todo o país, ou pelo menos nos centros distritais, não é? Poderem ter esse uso, e também a psicologia, a psiquiatria e fisioterapia. Por outro lado, também vi aqui, se vos dessem a escolher entre ter o seguro de saúde obrigatório na área desconto obrigatório passado de GNR, se vos fosse dado a indicação que poderiam optar, isto é, então, optar pelo seguro de saúde e serem vocês a fazer os vossos descontos, se optariam por isso. Visto por aquilo que me disseram, é mais oneroso, neste momento, o vosso seguro do que o próprio ser um seguro de saúde normal, em que poderiam, neste caso privado, em que poderiam usufruir do mesmo. Isto são só perguntas que eu estou a fazer, para perceber também. Se, como abrangência, por outro lado, não querendo ficar com esse seguro de saúde, se existisse uma abrangência nacional, se fosse incluída estas 3 áreas, pudessem negociar, incluída estas 3 áreas, que eu penso que é fundamental neste momento que falamos tanto em saúde mental, principalmente nas forças de segurança, que vocês são os primeiros a dar a cara muitas vezes em determinadas situações e que não são fáceis. Pergunto se com isso também vos ajudaria até nesta vossa pretensão. E se eu depois poderei falar, se necessário, mas à partida eu ficarei por aqui, não tenho muito mais a dizer, porque acho que a liberdade, quando não estão de acordo com um determinado seguro, poderem optar por outro. Muitas vezes, como nós sabemos, aumentaram, e eu conheço a ADSE, aumentaram brutalmente os custos, não é? Porque antigamente haviam várias isenções e agora não existem. Mas enquanto na ADSE temos uma cobertura nacional, por aquilo que eu percebi da vossa parte, vocês não têm essa cobertura nacional. Não tendo essa cobertura nacional, se não seria uma hipótese de vocês poderem optar por um ou por outro. Pronto, deixo aqui estas várias perguntas e a atenção dos 14 meses. Se passassem os 12, se não honorava mais ainda os descontos, neste caso, das polícias de segurança, na Guarda Nacional Republicana. Era só. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Araújo Correia, do Partido Socialista. Sr. Deputado, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, sou Presidente da Associação dos Profissionais da Guarda, Dr. César Nogueira. Primeiro, agradecer-lhe o trazer esta petição à discussão à Assembleia da República, agradecer-lhe também a sua intervenção nacional inicial e os argumentos que expôs, que nós tomamos em boa nota e que tomamos em consideração e queremos analisar em maior profundidade. Depois dizer-lhe também que nós reconhecemos que o trabalho desempenhado pela Guarda Nacional Republicana é um trabalho muito exigente e que, pela sua exigência, merece, obviamente, ser reconhecido. E tanto o Grupo Parlamentar do Partido Socialista como o Governo da República
têm dado passos no sentido do reconhecimento e valorização desse trabalho, implementando medidas de valorização da própria carreira, como recém-previsto aumento da retribuição base no Orçamento de Estado para 2003, mas também com investimento em habitação. Ainda recentemente foi aprovado em Conselho de Ministros, a semana passada, a disponibilização de cerca de 20 milhões de euros para a imediata compra de habitações e disponibilização aos guardas, sobretudo os que estão deslocados em Lisboa. Penso que será um contributo decisivo e importante para quem está a iniciar a carreira. Isto para lhe dizer que a nossa bancada está sempre disponível para fazer este exercício de identificação e percepção daquelas que são as dificuldades identificadas pela Guarda Nacional Republicana e para fazer um caminho de melhoria da atratividade da carreira e das próprias condições de desempenho das vossas funções. Quanto a este caso concreto, agradeço mais uma vez a chamada de atenção para o mesmo, que vocês estejam a despoltar esta discussão. Nós analisaremos em profundidade os argumentos que aqui aduzem, também o que resulta do próprio acórdão ou relatório do Tribunal de Contas, e feito esse período de reflexão e de análise, estaremos em condições de nos pronunciar de forma mais avisada quanto à legitimidade da vossa pretensão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Usa agora da palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do Partido Comunista Português. Sra. Deputada, tem a palavra. Obrigada, Sr. Coordenador. Eu queria cumprimentar, antes de mais, a APG, agradecer também a exposição que aqui fizeram e saudar também o esforço de trazer este tema aqui com um número significativo de assinaturas, o que revela também a necessidade de intervir nesta matéria. E, de facto, eu saltaria o conjunto das ideias que, de certa forma, já foram sendo repetidas, para dizer que o problema não se coloca ou na redução da contribuição ou no número de incidências de meses, porque tanto uma como a outra o PCP propôs no orçamento passado de 2022 e foram ambas chumbadas, e portanto aquilo é preciso é vontade política para resolver o problema, porque se colocamos a incidência em 12 meses em vez de 14 e voltamos a colocar isto no Orçamento de Estado e se chumba, se o PS e o PSD se juntam para votar contra, se colocamos a redução para 3% com vista a repor aquilo que era pago até 2011 e PS e PSD se juntam para chumbar, o resultado prático é precisamente o mesmo e, portanto, precisamos é que haja aqui, de facto, uma verdadeira e inequívoca vontade de resolver estes problemas e que terão um impacto significativo do ponto de vista financeiro, e isso também num quadro em que as remunerações são tão baixas, em que as dificuldades da vida em geral se avolumam, interessa limitar as vias pelas quais se corta ainda mais salário a partir desses descontos. Como sabem, temos apresentado essa proposta recorrentemente, continuaremos a fazê-lo. Aliás, esta petição dá-nos mais força e mais razão para fazer essa luta. Queria-vos dizer também que, a propósito deste tema, haverá uma discussão marcada para o dia 21, exatamente sobre a condição policial, sobre a situação das forças de segurança, em que uma das propostas que vamos trazer para cima da mesa é precisamente a participação na SAD, ou seja, a gestão democrática, para que, efetivamente, também aqueles que são os principais beneficiários, os primeiros, e o princípio e o fim da existência deste mecanismo, possam efetivamente ter uma palavra a dar e, portanto, gostaríamos também já agora de saber a vossa opinião sobre esta nossa proposta e sobre aquelas que são as prioridades neste momento de intervenção, com uma palavra que queremos deixar de apreço e de compromisso. Porque nós sabemos o que se passa e nós sabemos as dificuldades com que se confrontam e o destratamento que é feito por via das condições de trabalho. E, portanto, queríamos deixar-vos aqui o compromisso de continuar a dar voz a essas dificuldades e a procurar soluções para as ultrapassar, seja 3%, sejam 12 meses, seja a participação na gestão democrática, continuarmos a batalhar por isso. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora novamente a palavra para 10 minutos de segunda ronda. A Associação Profissional da Guarda, aqui representada pelo seu Presidente, na qualidade de primeiro subscritor, dar nota que o documento escrito que entregaram, entretanto, já foi distribuído pelos grupos parlamentares. Muito obrigado.
respondendo aqui a algumas questões que foram feitas pela sua deputada Helena Lopes, a questão do valor em si, nós sempre defendemos que os 3,5% é um valor exorbitante. O SAD vem incluído, o valor a descontar vem incluído no Estatuto Remuneratório, que, no nosso entender, também já está, requer de revisão urgente, por várias questões, até porque tem como base um estatuto profissional que já foi revogado e já tem um novo desde 2017, e por isso não houve essa alteração ao estatuto remuneratório e, consequentemente, o próprio valor da SAD vem a incidir sobre os 12 meses, mais o subsídio de férias e o subsídio de Natal, mas uma coisa, no nosso entender, até por aquilo que conhecemos da SAD, porque a SAD tem vários problemas, nomeadamente ter, soube agora há pouco tempo, quem é responsável tem que picar quase todos os documentos em papel, ou seja, aquilo devia ser carregado num portal social que nós temos e não é feito. E por isso ainda tem essa agravante que os profissionais, para reaver parte daquilo que gastam, porque como não há convenções, têm que pagar por inteiro e depois é-lhe ressarcido parte do valor. O que é certo é que demoram 6, 7, 8 meses, 1 ano para receberem esses valores, porque, infelizmente, tem que ser tudo feito manualmente e demora muito tempo. Essas burocracias e depois uma questão ainda gestão da própria SAD. Sabemos que existe, todos os anos existe superávit, por isso é sinal que existe valores, tudo bem que podemos relacionar o superávit existente com a pouca despesa que tem tido, porque não havendo convenções não há grandes gastos, mas também sabemos que existe parte de verba que devia ser suportada pelo Orçamento de Estado e que é suportada pelo valor pela própria SAD. E isso, basta ver as viúvas de profissionais que eram beneficiários e que faleceram, para além da pouca pensão que recebem, ficam sem ter acesso direto à SAD e têm que pagar praticamente por inteiro e que depois a própria SAD devolve parte do dinheiro que deveria ser feita pelo Orçamento de Estado, porque a pessoa é viúva ou viúvo e essas verbas deviam ser suportadas pelo próprio Orçamento de Estado e não são. Por isso, no nosso entender, o reduzir para 12 meses não vai tornar mais oneroso aquilo que é o desconto que nós fazemos mensalmente, até porque dá perfeitamente, nós exigimos 1,5%, não quer dizer que seja 1,5%, tem que haver aqui um equilíbrio, e nós também não sabemos as contas na sua totalidade, porque não temos acesso a isso, deviam ser públicas, mas também não são, não é? Mas como beneficiários que somos, ainda por cima obrigados a ser beneficiários, deveríamos ter acesso a todas as contas que são da gestão da SAD. Infelizmente não temos, mas temos sempre a esperança que isso venha a acontecer. Quanto à questão de se pretendemos continuar com o subsistema ou ser facultativo e optarmos por seguros de saúde, nós sempre defendemos o subsistema de saúde. Sempre defendemos isso. Os seguros, todos nós sabemos que funcionam bem enquanto corre bem. Não é? Por vezes, quando precisamos deles, já não correm, e até porque depende também das convenções que cada seguradora tem, e uns podem ser mais baratos, outros podem ser mais caros, e pelo menos aqui ficaríamos sempre salvaguardados, até porque, sendo nós profissionais da administração pública, não devemos estar dependentes de qualquer seguradora e estarmos... Isto sempre foi aquilo que defendemos, porque achamos que é o mais certo para aquilo que é a nossa missão. Não somos apologistas de seguro de saúde, equiparamos sim o valor que pagamos a seguro de saúde, porque de facto está muito próximo e às vezes até muito mais caro que em alguns seguros de saúde, mas isso é só em termos de comparação, mas não é aquilo que nós pretendemos. E pronto, penso que respondi às... Aqui. Já. Eu posso... Sobre... Desculpa lá. Depois no fim, se quiser, vamos dar aquela... Eu ia só continuar e agradecer mais uma vez a oportunidade que nos deram de estar aqui, continuando na explicação daquilo que a senhora estava também a perguntar. É que torna-se cada vez mais difícil até explicar aos nossos profissionais
torna-se cada vez mais difícil estar a explicar aos nossos profissionais este desconto que nós fazemos mensalmente de 3,5%, com mais 0,5% que descontamos para os serviços sociais, ou seja, dá um valor de 4% mensalmente que nós descontamos e cada vez temos menos possibilidades de nos deslocar a determinadas clínicas, a determinados hospitais, a determinadas consultas e a pagar a totalidade daquilo que é aplicado nesses estabelecimentos de saúde. Torna-se difícil porquê? Porque os nossos beneficiários continuam a perder. Nós descontamos tanto todos os meses, 14 meses, e no fim de contas precisamos de um médico, precisamos de um dentista, não temos. E não podemos nunca deixar de separar aqui uma circunstância que é aquela que nós temos verificado ao longo dos anos, que é a divisão longitudinal do nosso país. O litoral vai tendo ainda algumas clínicas, algumas convenções. O interior não tem. Se nós formos a analisar um pouco aquilo que é o percurso dos nossos profissionais, principalmente quando passam por uma situação de reforma, que se deslocam para as suas terras, a maior parte deles se estão no interior. Ou seja, à medida que avançamos na idade e na necessidade de ter melhores serviços de saúde, estamos a ter menos. Estamos a ter menos porque não os há. Não vou particularizar esta informação, mas é um facto concreto. É o que eu posso avaliar neste momento. Eu, há uma semana atrás, fiz 3 exames no Hospital de Setúbal, no OSPOR. Antigamente do OSPOR, agora é o Hospital da Luz. Dos 3 exames, paguei cerca de 200 euros. Que paguei adiantado. Eu fui entregar os documentos para ser reembolsado ao meu comando, onde estou adscrito, disseram-me, ajudante, 8, 9 meses. E eu gastei 200 euros. 8, 9 meses. Aquela pergunta que a senhora estava a questionar em relação ao valor do desconto poder tornar mais encarecedor, não podemos pensar nessa forma. Porquê? Eu, quando cheguei à GNR, nós tínhamos o sistema de saúde para o agregado familiar todo. Perdeu-se, para os cônjuges, perdeu-se a possibilidade de termos o mesmo acesso ao sistema de saúde. Foi-nos permitido adicionar o cônjuge pagando um valor extraordinário, daí ser beneficiário extraordinário. Eu vou dizer que eu pagava cerca de 50 euros por mês para que a minha mulher tivesse assistência na SAD GNR. 50 euros por mês, juntos aos meus mais de 3,5%. Portanto, não creio que o aumentar-se, o reduzir-se os meses, que fosse prejudicar em termos de valores a receita da SAD. E perdeu-se, e a SAD, que há uns bons anos atrás, se era uma casa que deixava-me de uma forma um pouco mal vista à instituição Guarda-Nacional Republicana porque era uma má pagadora, podemos ser diretos nesta observação, era uma má pagadora porque às clínicas e aos médicos pagava tarde, muito tarde, e as pessoas fugiram, deixaram de querer ter acordos com o SAD-GNR. Neste momento, não há porque não se procuram. Não se procuram. O próprio SAD-GNR não tem uma capacidade de movimentação para tentar cativar a que haja acordos, que se façam acordos e que as pessoas possam usufruir do serviço de saúde dentro das áreas onde residem, por exemplo. Isto, para mim, é um bocado... Eu tive esta situação que falei em relação aos exames. Eu tinha 2 exames para fazer, em que um era comparticipado no Hospital da Luz de Setúbal, o outro não era. Vinham aos Lusíadas, era exatamente ao contrário. O que é que eu tive de fazer? Fiz um em Setúbal e ia fazer outro em Lisboa. Portanto, não creio que seja por aí que a coisa se possa perder. É lamentável que estejamos a pagar um valor, se quisermos considerar caro, para o serviço que temos em retorno. Isso é que é lamentável. E torna-se difícil explicar isto aos profissionais da Guarda. Estamos a falar de um universo de 22 mil profissionais, mas muito mais aos que estão na reforma. Que eles nos dizem assim, quer dizer, quando nós precisamos mais de uma boa assistência de saúde, cada vez temos menos a possibilidade de a ter cara e dentro dos locais onde precisamos. Muito obrigado. Concluíram? Sim. Não sei se não houver oposição dos outros grupos parlamentares, uma vez que não é regimental. Força. Sr. Deputado. Nos descontos para a SAD, da SAD GNR, não têm acesso, não há um conselho consultivo, ninguém mesmo nos sindicatos não
não têm acesso, não têm acesso, por exemplo, enquanto na ADSE não existe um conselho consultivo, tudo existem, etc. Vocês não têm nada, completamente vedado. Pronto, eu fiz outra questão, eu penso que não perceberam há pouco quando eu falei dos 14 meses, não era na própria SAD, era vocês os utilizadores, se pagassem 12 meses, provavelmente o valor seria mais elevado. Agora, eu percebo como é que vamos ter um valor mais elevado se não existem condições. Vocês até pagariam os 13,5 se as condições fossem semelhantes a nível todo o país. Mas a minha dúvida era só do Conselho Consultivo não terem sequer acesso a conta nenhuma. Obrigado. Utilizando aqui a equidade regimental, não sei se algum dos senhores deputados quer acrescentar alguma coisa ou se podemos dar a última. Sim, força. É que no dia 21 vai-se estar a votar precisamente esta alteração para que a GNR, enfim, possam participar na SAD e na sua gestão e, portanto, fica o convite a que nos acompanhem na votação dessa proposta. Sra. Deputada, muito obrigado por essa referência. Dou para poderem responder também 1 minuto, por favor. Pronto, eu penso que o Miguel já falou sobre a questão. Nós aquilo que pretendemos, de facto, é que reduzir o pagamento, porque achamos que é um absurdo, até porque só utilizamos 12 meses, o ano só tem 12 meses, e utilizarmos alguma coisa, seja clínica, seja hospital, seja farmácia, etc., só utilizamos nesses 12 meses e não em 14, sendo que o subsídio de férias e Natal é um direito para todos os trabalhadores. Não faz muito sentido descontarmos sobre esses dois valores que recebemos, porque são recebidos até de anos anteriores que trabalhamos. Achamos que é o ideal para os profissionais da GNR, até para, se houvesse, que nós sabemos que é difícil ter convenções por todo o país, até porque já explicamos isto, é difícil a clínicas aceitarem, se formos falar então nas ilhas ainda muito mais, porque existe uma clínica numa determinada ilha para que aquilo vai fazer um acordo. Então as pessoas ou vão lá porque não têm outro sítio para ir, não é? Por isso é que é mais difícil haver outras convenções, quer para o interior, quer para as regiões autónomas, e sendo certo que, estando também inseridos porque isto parece que é diferente, mas nós estamos colados à ADSE e também prejudica a própria SAD-GNR. Este vínculo que existe, virtual, mas que existe, prejudica futuras convenções a serem efetuadas pela SAD, porque existem as convenções feitas pela ADSE e essas convenções, por norma, já não querem também fazer para a SAD-GNR e acredito também para a SAD-PSP, mas aqui no que concerne ao que nós estamos a discutir, e por isso há muitas questões que podem serem resolvidas facilmente a curto prazo, mas que não há esse interesse em resolver. E, mais uma vez, nós não temos acesso a qualquer gestão, à contabilidade, não existe conselho consultivo, como existe, por exemplo, os serviços sociais. Nós fazemos parte do conselho consultivo e desde que fizemos parte, é caricato, mas desde que fazemos parte do Conselho Consultivo dos Serviços Sociais, os Serviços Sociais têm melhorado e muito ao longo destes últimos 10 anos e isso é visível até para os profissionais que hoje em dia já gostam dos serviços sociais, coisa que há 10 anos atrás não estava, porque não conheciam nada do que se passava dentro dos serviços sociais. Por isso, a participação das associações, não só da APG, mas das associações existentes, é sempre positivo, até porque nós podemos transmitir e ajudar, que é esse o nosso intuito. Obrigado. Muito obrigado, agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade, enfim, cumprimento-vos, cumprimentando também naturalmente todos os subscritores, agradeço às senhoras deputadas e ao senhor deputado e damos por concluída a reunião. Muito obrigado.